Meu amigo, minha amiga, hoje nós temos informações muito importantes e interessantes aqui no nosso portal do José e alguns fatos que são surpreendentes. Diria até que são perigosamente surpreendentes, mas apenas para aquelas criaturas que habitam aquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Eu tinha preparado aqui para conversar com vocês alguns temas que estão estampados nos principais veículos de comunicação nesse sabadão. Mas eu vou conversar com vocês sobre essas pautas no nosso encontro hoje, no final da tarde, às 18 horas, aqui no nosso Portal do José. Manchetes como essas aqui serão abordadas. PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024, mas perde ritmo no quarto trimestre. É a manchete da Folha de São Paulo. Aqui o Estadão dá ênfase que é um assunto que abordaremos também. Lula fala em atitude mais drástica contra a inflação de alimentos, manchete do Estadão. E a manchete do Globo também na linha da economia. PIB tem alta de 3,4%, puxada pelo consumo que cai no quarto trimestre. No entanto, eu passei boa parte da noite analisando ainda algumas peças de defesa prévia que algumas criaturas remanescentes dessa Orcrim de Bolsonaro apresentaram. Nós vamos aqui desmontar essa linha de defesa porque os fatos que eles praticaram foram fatos muito graves, que transcendem questões subjetivas. Quando se fala em ataque à democracia, estamos falando em ataques a pessoas como você e eu, a nossa vida, a nossa liberdade, o nosso infortúnio de estarmos transitando por algum lugar e sermos abordados por criaturas que queriam nos banir do nosso país, que queriam tirar o nosso emprego, as nossas propriedades, nos mandar para a cadeia, para o exílio, na supressão de direitos. Enfim, não são coisas abstratas, não. Essa gente queria o mal, eles queriam uma ditadura, eles queriam um regime da força. De justiça, que nada. Supremo Tribunal Federal, que nada. Poder Judiciário, que nada. Instituições, que nada. Eles queriam um mito, mandando com a sua turba, a sua Orcrim, com o mesmo comportamento, se sobrepondo sobre pessoas como eu e você. Né? Então, bom, eu queria conversar com vocês, antes de entrarmos aqui também nos temas específicos, nessa nossa abertura, que está um pouco maior hoje, eu queria falar com vocês sobre essa iniciativa que a equipe aqui do nosso Portal do José tomou, de mandar confeccionar esses bonés em tempos de tantos estrangeirismos, de gente querendo sabotar, destruir a nossa nação, entregar a nossa pátria, enfim. Então, esse boné que está com material muito legal, acabamento muito bacana, espero que eu esteja sendo um bom garoto propaganda, porque minha equipe aqui ficou falando, fala dos bonés, fala do nosso material que nós mandamos fazer, enfim. Com diferencial, né? Ele tem a logomarca aqui do Portal do José, né? Ele veste muito bem, tá, gente? Tem aquelas regulagens, dá para você ir para a praia, para você ir para a feira, ir para o supermercado, enfim. Tá muito legal o nosso boné, tá? E temos também na cor azul, né, também com os mesmos acabamentos, a mesma logo aqui do Portal do José, para você fazer aqui, dar uma prestigiada aqui ao nosso portal. Tá legal? Então tá aqui. Tá feita a propaganda, feita o comercial aqui do nosso boné. Agora, vamos aqui aos nossos temas? Vamos lá. Começando aqui com manchete de alguns veículos, né? Porque a defesa do Braga Neto foi feita ontem. Defesa de Braga Neto pede rejeição da denúncia da PGR. Gente, eu li a peça do Braga Neto, ela do ponto de vista técnico, ela está muito bem amarrada, mas ela se colide com a realidade, com os temores que nós todos passamos ao tempo que essa gente estava querendo destruir a nossa democracia. Uma cena dessas que eu vou mostrar aqui para vocês, ou especificamente essa cena aqui, mostrada para um estrangeiro, uma pessoa que estivesse alheia às coisas que aconteceram no Brasil, pode ser uma cena simplória sem nenhum tipo de significado. Só que ela estava num contexto em que o general Braga Neto da reserva, né, agora preso, devidamente engaiolado, ele sabia que essa imagem iria circular por todos os acampamentos golpistas que estavam fervilhando aqui no Brasil, sem aceitar o resultado das eleições. O que deveria fazer uma pessoa que tivesse compromisso com a democracia era desestimular essas criaturas nessa sanha golpista. No entanto, o que ele fez? Ele jogou mais combustível, ele deu esperanças a essas pessoas que nos atormentavam. E esse tormento chegou também aos ministros do Supremo Tribunal Federal.
eles também não ficaram imunes a cenas de soldados marchando, gente sem camisa marchando também, gritando palavras de ordem, gente dizendo que algo de importante vai acontecer, algo está em vias de acontecer, o Bolsonaro vai agir, enfim. O Braga Neto estimulou esse tipo de sentimento, de tensão que a gente estava vencendo, porque dentro do quartel, ou dentro dos quartéis e dentro ali do palácio, ele estava conspirando com outras ratazanas, a rataria, como eles mesmos se autodefiniam, né? E isso aqui depõe contra ele, destrói qualquer linha de defesa técnica. O que ele vai dizer? O que ele estava pretendendo dizer, né? Só um cara de pau para dizer que ele não estava querendo fazer aquilo que ele fez. Vamos acompanhar aqui. Se Deus quiser. Um prazer, general. Presidente também não vou falar pra imprensa, não. Não, E aí? fake! Estão inventando história. O presidente também está recebendo a gente, não tem problema nenhum. Tá? Vocês não percam a fé. Tá bom? Lá na frente que é só o que eu posso. Não percam a fé. Essa gente estava acampada, Braga Neto, na frente dos quartéis, querendo destruir a democracia. Em vez de mandar as pessoas irem para casa, ficou dizendo para as pessoas não perderem a fé, para se manterem na sanha golpista. Enfim, fica ruim, né, general? Dizer que foi uma fala inocente, né? Vou falar para vocês, estamos na frente do comando militar do técnico do general Richard. Tá na chuva, tá no sol. Eu sei, senhor. A gente está na chuva, está no sol. Por que não disse para ela? Vá para casa, criatura. Terminou, é a democracia, assim que funciona. Aí o que ele diz? Não, só fica. Tem que dar um tempo. Tá bom? Tá bom? Eu não posso conversar. Tem que dar um tempo, aí a fala segue, né? Não posso antecipar nada, enfim. Então, general, por mais que a defesa técnica esteja bem feita, os fatos são contundentes, né? O pessimismo do clã Bolsonaro após entregar a defesa a Alexandre de Moraes. Gente, eles estão abatidaços, né, por todos os lados. O Bolsonaro, ele apareceu aqui ontem no aeroporto e ficou reclamando que a Rede Globo não estava lá. Ele está, de fato, igual um siri, né? Pegou um sol danado. Isso é a ditadura que nós estamos vencendo aqui no Brasil. Ditadura que o criminoso mor fica desfilando de jet ski para um lado para o outro, agarradinho ali com o Malafaia. E a vermelhidão desse siri em forma humana, porque é como eles estão agora, né? Como um conjunto de siris e caranguejos, esses simpáticos decápodes, são essas criaturas que têm 10 perninhas. Pois bem, alguns já estão sem pernas ali, estão se digladiando uns com os outros ali. E o siri mor, o criminoso mor dentro desse grande caldeirão de água que está fervendo, ele está tentando todas as estratégias para fugir e deixar o resto dos criminosos para trás, né? E ele fica tentando legitimar coisas que estão acontecendo aqui no Brasil para que ele julga, que eles propagandeiam como sendo atitudes contra eles, uma perseguição, para vitaminar uma eventual fuga. E aí os argumentos vão se somando de forma cada vez mais esdrúxulas. Agora ele veio com uma que é surpreendente, que ele está revelando segredos, informações internas sensíveis da nossa segurança nacional para uma nação estrangeira. Isso no Código Penal Militar, gente, isso em tempos de conflito, isso dá pena de morte, fuzilamento. Mas do que eu estou falando? Vamos ver aqui, para vocês acharem que eu não estou exagerando. Disse a criatura. Uma. Não tem. Chegou para destruir o Brasil. E uma coisa gravíssima. 37 acordos assinando com a China. Está entregando o Brasil para a China. O Brasil não fez 37 acordos, o Brasil assinou memorandos. Memorando não tem validade jurídica, são cartas de intenções. Bom, 37 acordos assinados no final do ano passado por ocasião do G20 aqui no Brasil. Entre elas, um acordo de energia nuclear. Material que a China não tem e vai ter em abundância agora. Então a China não tem material nuclear e vai ter abundância agora porque o Brasil está fazendo acordo com a China para entregar para a China. Aplica para muita coisa aí. Não é apenas energia, agricultura e medicina. É em construção de bombas atômicas. Falei, ficar tranquilo, já passei para a equipe do Trump essa aí. Tá? Como é que é? Passou informações de acordos, de memorandos sobre energia nuclear que o Brasil está fazendo com uma outra nação para uma outra nação estrangeira?
Como é que é? Bom, em primeira mão lá atrás. Eles têm uma preocupação com o Brasil. Eles não querem que o Brasil se consolide como uma nova Venezuela. E nós temos que... O problema do Brasil não vai ser resolvido internamente, tem que resolver com apoio de fora. gente, por isso que a gente tem que pedir para tirar as crianças da sala, né? Porque a gente tem que chamar uma criatura dessa de um rato, um verme. Me desculpe, gente, não tem como. Isso aí, se essa situação se converter em escaramuças entre o Brasil e outra nação, ele vai ser enquadrado no Código Penal Militar junto com o filhote dele. Bolsonaro diz que vai permitir base dos Estados Unidos no Sul se voltar à presidência. Isso é ferir permanentemente a soberania nacional. Dudu Bananinha continua conspirando fora do Brasil, fazendo reuniões para todos os cantos. Aí ele conseguiu o apoio agora do senador de extrema-direita nos Estados Unidos, o Shane Jett. O presidente do Brasil, disse o senador, está comprometendo a soberania nacional ceder território para a China. Olha só que essa gente está... Como é que essa gente está contaminada? E o senador preocupado com a nossa soberania, o senador americano, né? Isso é uma grave ameaça ao país. Apoia o deputado Eduardo Bolsonaro, que está denunciando essa situação para o mundo. Dudu Bananinha publicando vídeos em inglês, colocando o Lula aqui contra o Elon Musk, ou Musk contra o Lula. Ou seja, o que essa gente está querendo? Gente, a grande mídia do nosso país tinha que tomar atitude também de cobrar o presidente da Câmara, né, o senhor Mota. Eduardo Bolsonaro volta a atacar a Justiça Eleitoral e pede ajuda dos Estados Unidos. Ô, senhor Mota, o senhor tem que responder sobre essa história aqui. Ó. O Dudu Bananinha, ele falou agora nesse podcast, que ele participou nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, não tem como resolver isso pelo Congresso, porque nós não temos mais a democracia. Como é que é o Congresso? Então não serve para nada. É isso que o senhor está dizendo? Disse Eduardo na transmissão. E, claro, esperamos a ajuda dos Estados Unidos, não apenas porque somos aliados tradicionais, mas também porque todos falam sobre os Estados Unidos, como os Estados Unidos são influentes. Então, gente, é a traição em cima de traição. O Código Penal Militar, se a gente tem que rezar para o Brasil não ter nenhum tipo de conflito, porque senão, gente, é prisão, julgamento e fuzilamento. É isso que está no Código Penal Militar, que está em vigor aqui no Brasil. Artigo 366 do Código Penal Militar. Praticar qualquer dos crimes previstos no artigo 143 seguinte em favor do inimigo ou comprometer a preparação e eficiência às operações militares. Pena de morte em grau máximo. Não estou inventando nada, não. Tem mais crimes aí para enquadrar essa gente aqui, ó. Dá para colocar esse aqui, dá para colocar nesse 359, informação ao auxílio inimigo, prestar o nacional ao inimigo informação ao auxílio que possa facilitar a ação militar. Pena de morte em grau máximo. Tem mais aqui. Tentativa contra a soberania do Brasil, artigo 357. Praticar o nacional, o crime definido no artigo 142. Pena de morte em grau máximo, reclusão de 20 anos em grau mínimo. Então, se a gente está flertando com perigo, depois tem um conflito, vão reclamar, mas aí em tempos de conflito vai ser difícil fazer campanha para anistia, né? Campanha para absolver criminosos, ratazanas. Então, que fique de alerta aí. A gente avisou muito esses canjicas aqui no Brasil, que seguiam essa turma. Os canjicas, como eu sempre classifiquei essa turba que sempre seguiu esses insanos, que eram as criaturas ali do conto alienista, do Machado de Assis, que tinham ali como o grande quartel-general um hospício na cidade. E essa gente, como a gente sempre disse aqui, eles iam parar na cadeia. E essas criaturas que estimularam os canjicas a estarem nessa situação, eles fugiriam, eles virariam as costas. O roteiro, gente, está todo desenhado. Ora, se o inelegível continuar com essa história, não vai restar outra alternativa ao ministro Alexandre de Moraes senão decretar uma prisão preventiva dessa ratazana, esse traidor, essa figura inqualificável, né? Bom, mande seu comentário aqui para o nosso portal, às 18 horas, nesse sabadão, a gente volta para repercutir mais alguns desses temas, né? Lembrando que, não sei se eu falei, né? A gente fala muita coisa aqui, as informações sobre o boné estão no nosso primeiro comentário e na descrição do nosso vídeo. Tá legal, gente? Um grande abraço. Tchau.